Lula e Alckmin estão em crise? Ora, eu não sei se Lula e Alckmin estão em crise, mas os jornais têm reportado muitas dificuldades para que a chapa Lula e Alckmin saia. Agora é o seguinte, a única coisa que nós temos quase certeza absoluta é que tanto Lula quanto Alckmin querem que essa chapa saia, eles querem que isso aconteça, tanto que o Alckmin tem trabalhado de forma discreta, porque o Alckmin ele é discreto, para que essa chapa aconteça. Mas existem alguns percalços no caminho que a imprensa tem colocado como sendo possíveis dificuldades e embrólios para que essa chapa não aconteça. E alguns estão até dando muita ênfase nisso, parecendo que a chapa não vai acontecer, mas a chance de não acontecer ela é muito pequena e eu vou explicar tudo isso para vocês nesse vídeo. Mas eu quero embasar a minha fala na reportagem da revista Veja, que elencou muito bem os pontos de discordância nessa chapa Lula e Alckmin. Mas vocês vão ver que não são pontos assim tão impossíveis de acontecerem. Porque é o seguinte, pessoal, quando você tem duas pessoas querendo, é muito difícil de não acontecer o casamento. Para usar uma palavra aqui mais polida, porque vocês sabem que eu sou um rapaz polido, eu não falo palavrão da minha boca. A minha língua, ela só mexe para poder formar ou formular palavras belas, palavras bonitas e não palavras feias, palavras chulas, porque eu tenho uma boa educação. E se você também tem uma boa educação, você vai clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo para poder se inscrever no canal de lives. Começaremos fazendo lives diárias em 2022 a partir do dia 1º de janeiro. Venha curtir essa nova experiência comigo aqui no YouTube. E o link também vai estar no final do vídeo. Lula e Alckmin avançam para formar chapa, mas há barreiras no caminho, segundo reportagem da Folha de São Paulo. E também, da Folha não, da Veja. E o que me chamou a atenção, porque a Veja também fez uma reportagem da Clarice alguma coisa, deixa eu pegar o nome dela aqui porque eu não quero errar o nome. É Clarissa... Não, Clarice, é Cléo Guimarães, enfim, não é Clarice, é uma moça aqui da Veja. Ela falou o seguinte, que o Alckmin ele corre o risco de morrer na praia, porque ele pode ficar sem o Lula e sem disputar o governo de São Paulo com essa indefinição dele. Eu acho pouco provável que o Alckmin não seja o vice-presidente do Lula em 2022 e eu vou explicar os motivos daqui a pouco no vídeo. Então, a Veja fala o seguinte, no PT... a aliança provocou ruídos entre as alas mais radicais da sigla e com um aliado histórico, o PSOL. Aliados do ex-tucano temem perda de eleitores fiéis. Mas é o seguinte, vamos falar agora sobre essa questão da ala mais radical do PT. A gente sabe que quem manda no PT é o Lula. E se o Lula falar assim, olha, eu quero que essa chapa saia, o PT vai abaixar a cabeça. Claro que tem algumas figuras importantes, né, no PT, como o Rui Falcão, dentre outras pessoas, que não querem essa chapa ocorrendo, né, ou pelo menos demonstram uma certa insatisfação com relação a isso. Mas o Lula aparentemente quer essa chapa. O Lula é pragmático, essa é a principal característica do político Lula, ele é pragmático. O que nós precisamos fazer para vencer as eleições? Em 2002, ele trouxe o Alencar. O Alencar, ele é muito mais direita, ou pelo menos era, né, porque ele faleceu, ele era muito... Deixa eu arrumar meu cabelinho, né? Ele era muito mais direita do que o Alckmin é. Porque o Alckmin, mesmo ele sendo do PSDB, ele é de uma ala do PSDB mais antigo, aquela ala do Mário Covas, que os meus inscritos e os meus espectadores mais antigos vão se lembrar. Eles vão se lembrar daquele Fernando Henrique Cardoso, anos 90, anos 80. É um PSDB muito diferente do PSDB de hoje. O pessoal mais jovem vai se lembrar do PSDB de São Paulo, do PSDB disputando as eleições e da dorificação, ou seja, né, com o João Dória, né, no PSDB puxando mais à direita. Mas o Alckmin não faz mais parte desse PSDB novo. O Alckmin faz parte do PSDB antigo, porque ele foi quem fundou o PSDB. Ele foi a 7ª assinatura da fundação do partido. Então o Alckmin ele é muito mais Mário Covas, ele é muito mais Fernando Henrique Cardoso do que João Dória. Então isso facilitaria muito essa aproximação. Agora, o PSOL, quem é o PSOL na fila do pão? Podemos colocar assim para o PT. O PSOL ele foi se tornando, infelizmente, cada vez mais um puxadinho do partido. Deixando de fazer as oposições que deveriam ser feitas ao PT. Tanto que na minha entrevista que eu fiz ao deputado estadual de São Paulo, Carlos Janazzi,
Eu fiz aqui no canal uma entrevista presencial com o Carlos Gianazzi. Ele foi o terceiro deputado estadual mais votado em São Paulo, ficou atrás da Janaína Pascoal e do Mamãe Falei. Eu perguntei, o que o pessoal faz de oposição ao PT? Ele fala, nós fizemos uma oposição à esquerda ao PT. Mas com o passar do tempo, o pessoal foi praticamente se unindo ao PT. O que foi péssimo para a nossa democracia e para a nossa politização. Era importante que o pessoal fizesse uma oposição, de fato, à esquerda, ao PT, mas uma oposição mais aguerrida, uma oposição mais dura. Mas não foi isso que aconteceu. E o PSOL, pessoal, está correndo o risco de desaparecer. Se não tiver os votos suficientes para a cláusula de barreira, o PSOL desaparece. Então, assim, e a gente sabe que se o Lula falar A, o PSOL vai falar A também. Então essa oposição, essa insatisfação do pessoal é algo que não apita muita coisa na verdade. Agora, de fato existe um problema com relação ao PT e o PSB, que o PSB quer o apoio do PT no estado de São Paulo para que o Márcio França seja o candidato ao governo, mas o PT quer lançar o Haddad. O Haddad não demonstra tanta empolgação assim para ser governador. Isso também a gente sabe que o Haddad odeia disputar a eleição. Não é a praia do Haddad. O Haddad quer ser professor da USP, no máximo ministro, agora disputar a eleição é muito desgastante para ele. Ele não quer ser. Mas até o momento, ele não abre mão. E não vai abrir também. Não é o momento para o Haddad falar não quero ser governador. Porque isso caracterizaria a chapa Lula e Alckmin. Ah, mas essa chapa vai sair? Vai, mas tá igual o filme do Homem-Aranha. Vocês viram o filme do Homem-Aranha? Esse novo aí? Então, tava... Não vou falar nada porque eu posso lançar spoiler. Então foi horrível. Esqueça a parte do Homem-Aranha. Porque o que acontece? Se o Haddad, falar o seguinte, olha, eu vou abandonar o governo de São Paulo. Opa, então a chapa vai sair. Então o que acontece? Um ataque muito mais intenso do que está acontecendo agora. Então por isso que ele não vai falar nesse momento. Se o Haddad for abrir mão da candidatura dele, vai acontecer lá para fevereiro, março do ano que vem. E não agora. Ah, mas o PSB está causando algumas dificuldades. Mas existe a possibilidade de sair pelo PSD, o partido Kassab. Ah, mas o Kassab vai lançar o Rodrigo Pacheco. Pacheco só vai se posicionar a respeito da candidatura à presidência da República em janeiro. E ele não está bem nas pesquisas. Ainda tem o Paulinho da Força. Ah, que o do Solidariedade que pode colocar o Alckmin também na jogada. E os aliados do Alckmin estão falando o seguinte, olha, antigos eleitores seus podem acabar pulando fora e não votando mais em você. Só que o Alckmin já perdeu esses eleitores, ou uma parcela deles. E o Alckmin não se importa com o governo de São Paulo, porque ele teme ser derrotado. E ele já sofreu algumas derrotas que podem ser consideradas derrotas humilhantes na prefeitura de São Paulo. Em 2000 ele era governador, ele abriu mão de ser governador, foi disputar a prefeitura de São Paulo e perdeu para Marta Suplicy e para o Paulo Maluf. Depois ele disputou 2002 e foi reeleito para governo do estado. Mas ele já sofreu duras derrotas na prefeitura, algumas até humilhantes, como essa em 2000. Então ele tem medo de perder, porque ele tentou dificultar a escolha do João Dória para ser presidente da República pelo PSDB, para ser candidato a presidente da República pelo PSDB, e não conseguiu. Então ele não está tanto assim na crista da onda. E ele pensa em disputar a presidência da República em 2026. Por que não? O Lula já falou, essa vai ser minha última eleição. Eu não tenho mais pique, o Lula vai ter 81 em 2026. E o que impede o Alckmin ser o candidato? Pelo PT. Ora, ele faz uma transição, eu vou primeiro para o PSB, faço tudo aqui bonitinho, me limpo dessa imagem de direita, coisa do tipo, e depois eu me filio ao PT para disputar a eleição. Porque o Lula não tem um herdeiro. Não é o Haddad não quer. O Haddad não quer. Então, qual é a diferença para o Alckmin? E ele tem trabalhado, sim, mesmo que de modo discreto, para que essa chapa saia. Lauro Jardim. Reportagem do dia 26, ou seja, a reportagem de hoje. A discreta articulação de Alckmin para convencer o PSB da candidatura de Haddad ao governo de São Paulo. Discreto, como sempre, Geraldo Alckmin tem trabalhado para tentar convencer o PSB da inevitabilidade de o PT manter a candidatura de Haddad ao governo de São Paulo, algo que os socialistas até agora não admitem. Ou seja, o Alckmin está trabalhando para isso. E essa chapa vai acontecer, porque o Lula quer, porque o Alckmin quer, já pensando em 2026, porque ele quer ser presidente da República e ele pode agora ser presidente pela esquerda e não pela direita. Ele já percebeu isso, E outra, o Alckmin já não tem mais volta. Se ele recuar nessa posição, que ele está tão atrelado à imagem do Lula, aí que ele perde o governo do estado. Ele sabe disso, porque o interior de São Paulo é muito anti-Lula. E essa imagem dele
com o Lula vai cair muito mal no interior do estado. Então não tem como ele recuar, ele tá num caminho sem volta, mas ele não quer voltar. Por isso que eu vejo que essa chapa ela vai sair, porque o Alckmin não tem mais escolha de voltar atrás, mas ele não quer. Ele quer sim ser o vice do Lula e o Lula quer o Alckmin. Certo, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Nós vamos ter mais novidades dessa chapa no futuro, mas possivelmente lá em fevereiro. Mas eu acho que já tá tudo consolidado, o Lula tá muito confortável com isso, o Alckmin também tá muito confortável com isso, e seria muito interessante ver como vai ser o comportamento. Inclusive os ataques que eles têm recebido são ataques já previsíveis pelos analistas políticos. Deixem nos comentários, me sigam lá no outro canal, o canal de lives, o link tá aqui na descrição, e você também pode me seguir no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.